Boa noite. Aquele que está cansado, não diga nada. Você vai estar cansado, não dá nem para dizer um amém, né? Gente, se o dia de vocês hoje foi igual ao nosso, a coisa foi feia. Mas graças a Deus pelo culto hoje que podemos nos encontrar para renovar um pouco nossas forças, né? E darmos continuidade para o restante da semana. Pensa assim, gente, só faltam 2 dias para terminar a semana. Amém. Né? Lá na escola a gente está falando assim, agora só faltam 90 dias letivos. Uhul! Quase chegando lá. Muito bem, Mateus capítulo 7. Vamos abrir nossas Bíblias para lá. Hoje eu quero começar um estudo sobre a oração, né? Ainda dentro do nosso tema geral sobre o Sermão do Monte. Mas hoje nós vamos falar sobre oração. Oração funciona ou não? Vale a pena a gente estar aqui ou não? Estamos perdendo tempo estando aqui ou não? Então vamos ver as respostas para isso hoje. Mateus 7, versículos 7 a 12. Texto bem conhecido, nos fala assim a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou quando entre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor por podermos estar em tua casa e nesse momento aprender um pouco mais a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, que possamos sair daqui hoje à noite revigorados e conhecendo um pouco mais sobre a tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. As coisas que nós podemos alcançar por intermédio da oração ainda é um mistério a ser revelado ao povo de Deus. Quando nós estudamos sobre homens de fé, homens que fizeram tantas coisas para a obra do Senhor, uma marca deles era a oração. E podemos ver pessoas que fizeram obras grandiosas sem nunca ter falado para ninguém, e tudo que eles precisavam chegava na hora que eles precisavam, por causa da oração. Eles falavam para quem interessava, Deus, né? Então, muitas vezes, nós, como povo de Deus, nós olhamos e começamos a ter dúvidas sobre algumas coisas, perguntas, indagações, e voltamos à nossa pergunta inicial. A oração funciona ou não? Vale a pena ou não? Estamos perdendo tempo estando aqui hoje num culto de oração ou não? Né? Então, para a última pergunta, a resposta é não, não estamos perdendo tempo. Né? Para as outras, nós vamos ver que a resposta é sim. A oração funciona? Funciona. Né? Então, precisamos sim investir tempo em oração. E nesse trecho, o Senhor Jesus nos convida à oração. Né? Então, nós temos que, quando olhamos esse convite do Senhor Jesus nesse trecho, nós temos que pesar 2 possibilidades. Hoje à noite vamos tratar apenas de uma delas, tá bom? Semana que vem
trataremos a outra. Então, a primeira coisa que precisamos, primeira possibilidade que precisamos pesar sobre esse convite de Jesus é quando aparentemente a oração não funciona. Né? Quantas e quantas vezes nós já oramos e ficamos ali nos perguntando, né? Cadê a resposta? Poxa vida, eu estou orando por tanto tempo por isso e cadê a resposta? Né? O versículo principal que nós temos que pensar para falarmos sobre isso é o versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, versículo 10, lhe dará uma cobra? Né? Precisamos compreender que, ao contrário do que essa teologia que tem crescido em nossos dias, a teologia da prosperidade, ao contrário do que ela ensina, nem tudo que nós pedimos a Deus nós recebemos. Tá? E por que não? A resposta, o versículo 7 nos dá. Olha lá o versículo 7, por favor. Fala o quê? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Fala que tudo aquilo que nós pedimos, nós recebemos? Não fala. Não fala, né? Tudo, não. Por exemplo, se nós pedimos algo que vai nos fazer mal, Deus vai nos dar? A resposta é não, né? Então, há algumas exceções para uma resposta positiva de Deus, tá? Então, uma das exceções é quando o filho pede mal. Tiago capítulo 4, versículos 2 a 4. Vamos abrir lá e alguém leia para mim, por favor. Tiago. Nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E 4 também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, qual é a primeira exceção para Deus não nos responder positivamente? Quando nós pedimos mal. Então, se nós estamos pedindo algo para Deus, para esbanjarmos em nossos prazeres, a resposta já está ali. É um não. É um enfático não. Por quê? Porque quando nós estamos querendo esbanjar nossos prazeres, nós estamos levando para uma coisa mundana. E quando levamos para uma coisa mundana, temos que lembrar que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Então, no momento em que nós pedimos algo que vai nos tornar inimigos de Deus, a resposta de Deus é bem clara: não. Eu sempre conto para vocês, né, aquela ilustração de um pastor nosso, né, já falecido. Ele sempre pedia uma Ferrari vermelha. E ele falava qual era o motivo. Porque ele queria que todo mundo visse ele andando na Ferrari vermelha. Ó, olha lá, é o pastor Timóteo Pina. Ele está naquela Ferrari vermelha. E ele sempre falava que ia andar de capota baixa, bem devagarzinho, e sempre dando aqueles... Para o quê? Esbanjar nos prazeres. A resposta para a oração dele, adivinha, ele teve uma Ferrari vermelha? Não, porque Deus sabia qual era o desejo do coração dele. E ele mesmo sabia qual era o desejo do coração dele, né? Então, Deus nos conhece melhor do que ninguém. Não adianta nós estarmos por fora tentando mostrar que é uma coisa, mas por dentro o nosso coração está de outra forma.
Deus sabe qual é o desejo do nosso coração. Deus sabe o porquê nós queremos X coisa. E se for para esbanjar nos nossos prazeres, Ele não vai dar, né? Então, temos que lembrar disso. Conta-se a história também de um menino de 15 anos. Ele foi e pediu o carro para o pai, porque ele queria dar um rolê. E a resposta do pai, um enfático não. Por quê? 1 é ilegal, 2 é perigoso, 3 é para você esbanjar. Quer se aparecer para os amigos? Não. O pai foi maldoso? Não. Pelo contrário, demonstrou amor ao filho por não entregar o carro e deixar o seu filho correr algum risco. Então, Deus, da mesma forma, age assim conosco. Quando Ele vê que algo pode ser maléfico para nós, Ele vai nos dar um não para não nos colocar em risco. Então, essa é a primeira forma quando a resposta é negativa. Segunda forma, que a resposta de oração é negativa, é quando o filho não pede ou não pede com todo o coração, tá? Vejam a progressão lá de Mateus capítulo 7. Pedi, buscai, batei. É uma progressão, é uma insistência, é uma perseverança. Então, se o filho chega lá e simplesmente começa, a pedir, mais nada, parou ali, cadê o buscar? Vai atrás, né? Tem que ir atrás. Não buscou ou buscou? Bate, né? Um comentarista bíblico, ele ilustra isso como uma criança que quer algo da sua mãe e quando ela está próxima e visível, a criança pede. Se a mãe está longe, a criança busca a mãe. E caso a mãe esteja em seu quarto, a criança vai lá na porta e bate. Para que assim possa conseguir aquilo que ela precisa, né? Então, há necessidade de nós tomarmos os passos, quando assim precisamos, tá? Por exemplo, Lucas 4, 38 e 39. Aqui nós temos um caso de onde foi necessário apenas o pedir, tá? A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, ou seja, pediram para que ela fosse curada. 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Nesse caso aqui, foi necessário apenas o pedir, né? Um passo além, o buscar. Lucas 5, o trecho é 18 a 24, mas por causa do nosso tempo, vamos 18 a 20. Acho que até aqui dá para pegarmos o contexto. Aquele caso do paralítico, em que Jesus estava numa casa, não havia como entrar naquela casa, porque tinha muita gente ali, e eles levaram o paralítico pelo telhado. Lucas 5, 18 a 20. Tá? Depois você lê até o 24, que é o texto completo. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados.
buscou. Será que se eles apenas pedissem a Jesus, Jesus iria curar? Muito provavelmente. O problema era, eles não estavam conseguindo chegar a Jesus. Então eles foram um passo além, eles buscaram, né? E mais um caso aqui, Lucas 19, 2-4. O bater. Temos aqui um homem muito alto, né? Chamado Zaqueu. Baixinho, tampinha. Não pode, né, gente? Tem que lembrar disso. Isso é bullying. Não pode. Eu estou ensinando sobre bullying na escola e eu esqueço. A quinta série é mais forte, gente. Desculpa. Caso de Zaqueu. Ele precisou quebrar protocolos para conseguir fazer o que era necessário para encontrar Jesus. Tá? Lucas 19, 2-4. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Tá vendo? Ele foi um passo além. Não tinha como ele só pedir para Jesus. Ele não estava conseguindo. Não tinha, ele estava buscando Jesus, mas também não estava conseguindo. O que ele fez? Ele foi além. Ele foi bater. Subiu no sicômoro, onde sabia que Jesus iria passar. Ali é onde ele conseguiu finalmente ter o encontro com Jesus. Terceiro caso que parece que Deus não responde nossas orações. Na realidade, Deus respondeu e nós não percebemos. E sabe, gente, muitas vezes isso é comum de acontecer. Nós oramos, Deus responde, mas nós não percebemos que Deus respondeu, né? Conta-se a história de um náufrago, que ele estava numa ilha desabitada, longe de rota de navios, e ele estava sempre orando a Deus para que ele fosse resgatado. Os dias foram passando, ele não encontrou uma bola Wilson, tá? Fiquem tranquilos, tá? Mas os dias foram passando, ele foi, construiu um abrigo para ele de madeira e palha, para poder se abrigar da chuva. Aí, certo dia, ele saiu para buscar alimento. E quando ele voltou, ele encontrou o seu abrigo em chamas. E ele começou a se desesperar. Ele começou a gritar: por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E ficou ali desesperado por um bom tempo. De tanto gritar, cansado, ele cai na praia e adormece. Depois de um tempo, ele escuta o barulho de um navio. O navio chega, socorre ele, e o capitão pega e fala: viemos resgatá-lo. E ele pergunta: como vocês souberam que eu estava aqui? O capitão respondeu: nós vimos o seu sinal de fumaça. Aquilo que parecia uma tragédia para ele naquele momento, foi a salvação dele. Foi a forma como Deus estava respondendo a sua oração para que alguém ao longe pudesse ver aquele sinal de fumaça e ir até aquela ilha. Sabe? É muito comum nós ficarmos desencorajados nas dificuldades do dia a dia. Parece que tem época que a gente só está levando pancada, né? Uma atrás da outra. Mas nós devemos lembrar que muitas vezes isso é Deus colocando em chamas o nosso abrigo para responder alguma oração nossa. Tá? Então, não é fácil, mas é assim que Deus pode usar
para nos responder. Parece que ele não respondeu. A princípio parece que ele não está respondendo. Mas ele está respondendo. Então, 3 formas como parece que Deus não responde, mas na realidade ele está respondendo. Algumas negativas, outra positiva, mas que nós não enxergamos. Então, hoje nós vamos parar aqui e semana que vem nós vamos dar continuidade agora, olhando o outro lado da moeda, né? Quando nós vemos claramente que a oração funciona. Vamos orar então nesse momento. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelo ensinamento que o Senhor tem a nos deixar, Pai. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abrindo nossos olhos para que nós possamos ver a resposta de oração do Senhor para conosco. Muitas vezes nós achamos que nós não estamos sendo respondidos, mas na verdade o Senhor já respondeu. Mesmo sendo de uma forma negativa às vezes, mas o Senhor já nos respondeu. Então, Pai, nos ajuda a vermos com os olhos espirituais de uma forma melhor o desenvolvimento da obra do Senhor em nossas vidas. Pedimos Suas bênçãos em nome de Cristo. Amém.